Muito bom dia, sexta-feira, que delícia! Olha, Manhã IPP tem muita coisa legal para você, para alegrar sua sexta-feira, para deixar você por dentro de muita coisa, novidades, informações importantes para a saúde. Nós temos feito aqui essa semana toda de saúde e hoje nós vamos falar sobre gastrite. Já aproveita, já manda o link para aquele amigo, aquela amiga, aquele parente, vizinho que tem gastrite que você sabe, porque nós estamos com um doutor aqui já do meu ladinho, já está aqui nos estúdios para a gente falar sobre isso, dentre outras coisas que a gente vai falar. Tem bastidores, tem dica de viagem com Rafael Didrich para as Maldivas. Tá pensando em viajar ou acha que viajar é só para quem tem muito dinheiro? Ele vai dar as dicas, tá, gente? Então, tem muita coisa legal e também vamos já pensar assim, algumas coisas que a gente vai falar hoje aqui no programa. Qual a diferença entre intolerância e alergia ao leite? Você sabe disso? Então, é importante a gente saber até para ajudar pessoas, né? Às vezes não é o nosso problema, mas a gente pode ajudar alguém, né? E o hábito de beber refrigerante antes da cirurgia bariátrica impacta no sucesso da perda de peso? Isso para quem tem cirurgia bariátrica, né? São dúvidas assim que a gente vai conversar aqui, né? Se você não tem a cirurgia ou não pensa em fazer, pode ajudar um amigo que tem. E também, chiclete gruda no estômago quando engolimos? A gente vai responder, o doutor vai responder essa pergunta aqui pra gente, né? E você sabia que adolescentes bebem, em média, por ano, equivalente a uma banheira cheia de bebida com açúcar? É verdade. E a cirurgia bariátrica também melhora o diabetes, triglicerídeos e colesterol? Eu falei só algumas perguntinhas para você saber do que a gente vai falar hoje, né? E pode mandar sua pergunta. Eu estou aqui com o chat aberto e a nossa produção toda está cuidando. Que tiver uma perguntinha, a gente vai fazer para o doutor. Tá? Hoje é sexta-feira e, claro, eu quero começar com um versículo que diz assim: meu filho, escute o que digo a você, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Provérbios 4, 20 a 22. Gente, olha o que Deus fala para a gente. Meu filho, escuta o que eu digo para você, presta atenção nas minhas palavras, nunca as perca de vista. A palavra do Senhor, né? Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra. E saúde, Deus fala que a palavra dele é saúde. E tem estatísticas aí que comprovam, né, que um pensamento positivo, alguns chamam de pensamento positivo, mas a gente sabe que a fé, ela muda quadros aí clínicos, né? Enfim, a gente sabe disso, então, e Deus está falando na palavra dele, né? A palavra dele é saúde para todo o seu ser, de alguma forma é saúde, a palavra de Deus não mente, né? Outro versículo que eu peguei para a gente refletir sobre isso presta atenção, afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Então, curta com calma, com confiança no Senhor, porque a juventude e o vigor são passageiros. De que adianta a gente ficar ansiosos, né, com os problemas? Deus fala para a gente não andar ansiosos. Esse versículo está lá em Eclesiastes 11, 10. Então, separei esses dois já para a gente refletir nessa sexta-feira aqui, para passar uma sexta-feira tranquila, pensar no que a gente precisa fazer e descansar, se alegrar no Senhor, como disse nosso querido reverendo Hernandes Dias Lopes, que estava de aniversário ontem, reverendo Hernandes, né? Parabéns, que Deus o abençoe e continue usando fortemente. No domingo ele pregou sobre a alegria, né? Que quando a gente ouve a voz do Senhor, obedece, a gente anda alegre. Então, independente da situação, eu sei que tem situações que não são fáceis e geralmente a gente tem problemas na vida, mas a palavra do Senhor nos traz essa esperança de podermos passar pelos problemas, né? É isso daí, gente. Temos o quadro Stories que Edificam. Vamos ver qual é o Stories que Edifica que a gente separou? Separamos o Stories da Rebeca Lopes, que fala de Isaías 40, de 12 a 13, que diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra
e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Olha aí uma meditação, né? Quem na concha da mão mediu as águas? Deus é maravilhoso, gente. É muito poder, é muito mistério, muito além do que a gente pode imaginar, né? E aí o post da Rebeca que postou, e a gente está de olho nos stories. Stories que edificam, a gente pega e fala aqui no Manhã IPP. E ontem a Carol Garcia fez um post no stories do Manhã IPP, ó, no programa eu e a Letícia conversando sobre literatura cristã e a Carol Garcia fez um post e como nós prometemos, nós cumprimos. Aqui está o post muito bonito. Carol, obrigada pelo carinho. Faça o seu post também, marque @manhãIPP, que é nosso Instagram do programa especial, né? Se está assistindo, manda sua fotinho também, tira um selfie assim com a telinha, né? E manda aqui para a gente, marca, que a gente vai ter o prazer de fazer esse link de comunhão que nós andamos junto aqui online, né? É isso aí, gente. Eu quero dar bom dia para o doutor Dinaldo Cirino, que já está aqui com a gente. Ele vai falar sobre gastrite e mais algumas dúvidas. Se você tiver, a gente pode falar de outra dúvida sua também. O doutor Dinaldo Cirino, ele tem especialização em gastroenterologia e faz residência, residente, né? Faz residência. Cirurgia geral e proctologia. Me corrija, doutor. Por favor, bom dia. Que bom tê-lo aqui conosco. Olá, bom dia a todos. Estou aqui para ajudar a resolver dúvidas na área da gastroenterologia e, se assim for, do interesse de alguém sobre a cirurgia geral e a proctologia também, que são todas correlatas. Doutor, e sobre gastrite também a gente vai falar, né? Algumas coisas mais, né? Dúvidas, brincadeirinhas também, tipo chiclete, se engole, faz mal, né? Mas a gastrite é uma coisa que pega muita gente, né, doutor? É verdade, é verdade. A gastrite é uma inflamação do estômago, né? Que ela está relacionada a várias coisas, né? E a gente tem que estar atento. É verdade. Então, daqui a pouquinho mais, a gente vai conversar com o doutor aqui. Então, já prepara a sua pergunta. Manda o link aí para quem você sabe que tem gastrite ou que tem problema de estômago, porque aí a pessoa pode assistir e falar aqui com a gente. É isso aí, gente. E a turma que Deus tem usado na internet para alcançar crianças é o Três Palavrinhas. Você já deve conhecer esse lindo trabalho, mas agora é hora da gente ajudá-los. Existem diferentes formas de contribuir para esse projeto, para que ele possa se manter, né? Levando a palavra de Deus e evangelizando crianças pelo mundo. E uma ótima notícia é que todos podem ajudar. Com muito pouco, você pode se tornar um embaixador, Três Palavrinhas, e nos ajudar a abençoar milhares de crianças com conteúdos gratuitos. Mas antes de falar mais sobre isso, assiste esse vídeo e fique sabendo mais como o Três Palavrinhas tem sido um instrumento de Deus para alcançar pessoas na internet. Vamos assistir. Tem uma coisa dentro de mim que às vezes eu não consigo explicar, sabe? É uma coisa boa que me faz olhar para as pessoas com vontade de abraçar. Que me faz chorar mesmo quando estou muito feliz. Que mostra como o mundo é bonito, mesmo quando tudo parece tão difícil. Que me leva a ajudar as pessoas, mesmo sendo tão pequena. Fico pensando em 1000 palavras para explicar o que eu sinto, mas só consigo pensar em 3 palavrinhas. Deus é amor. Eu sou muito grato a Deus por tudo que eu já vivi até aqui. A minha família, minha igreja, meu trabalho e tudo aquilo que Deus tem confiado nas minhas mãos. Nesses 7 anos de 3 palavrinhas, eu tenho uma palavra no meu coração: gratidão. E juntamente com toda a equipe, escolhemos cada detalhe para poder agradecer todas as bênçãos do nosso Deus e também tocar a cada coração que está nos assistindo. Em todo esse tempo, muita coisa aconteceu. Lançamos 5 álbuns para todo mundo louvar ao Senhor com músicas que marcaram gerações. Com isso, alcançamos mais de 2 bilhões de visualizações em nosso canal no YouTube. Participamos de grandes festivais e ganhamos um troféu especial como melhor animação.
Participamos também do Teleton em 2019. Foi muito especial. E mais de 20 mil pessoas assistiram nosso espetáculo Deus é Tão Bom em 2019. Levamos o amor de Deus a centenas de países pelo YouTube e 75 países pelo Spotify. Mas queremos mais. Queremos mais porque sabemos que ainda tem muitos corações que precisam conhecer o amor de Deus e serem transformados por Ele. Recentemente estivemos na Angola e na África sentimos na pele o quanto o mundo tem necessidade desse amor. Eu sempre soube que o Três Palavrinhas seria algo maravilhoso, mas nunca imaginei que chegaríamos até aqui. E tudo isso é reflexo do amor de Deus por nós, mas principalmente pelo seu amor pelas famílias e pelas crianças. Esse sempre foi o nosso desejo, levar o amor de Deus ao coração das crianças. E é tão emocionante receber de pais depoimentos nos mostrando como Três Palavrinhas mudou a vida de seus filhos, os ajudou a crescer na fé e até superar situações difíceis. Eu sou mãe do Ian, de 6 anos, e do Davi, de 3 anos. Desde bebezinhos eles ouvem Três Palavrinhas e amam, eles sabem todas as músicas do Três Palavrinhas. E quando o Ian tinha 3 anos de idade, nós descobrimos que eu estava grávida. E o Ian escolheu que o irmãozinho dele chamaria Davi. O Davi nasceu e ele nasceu fora do tempo, nasceu prematuro. Depois de 15 dias internado, o Davi ganhou alta, foi para casa, mas sempre era uma criança mais doentinha. Ninguém nunca descobriu o que o Davi tinha. E aí fecharam um diagnóstico que ele tinha uma doença, uma imunodeficiência primária, chamada DGC. Os médicos vieram falar com a gente que teria uma opção de cura para o Davi, que seria o transplante de medula. O Senhor escolheu que o Ian fosse 100% compatível com o Davi. Pra gente, o mundo caiu ali naquela hora. O chão sumiu, porque nós não esperávamos que seria tão rápido. Mas nós vimos que era o agir de Deus na vida dele. O transplante de medula foi feito aqui no dia 1º de fevereiro. O Senhor esteve com o Davi conosco todo o tempo. Não é um processo fácil, muito dolorido. Só quem passa sabe o quanto é sofrido. Em todos os dias, o Davi louvava o Senhor com o livro de Três Palavrinhas. Ele ama cada um dos hinos, porque realmente ele canta com o coração. Quando chegou o impossível na vida dele, o Senhor entrou com o possível e operou o milagre. E a nossa meta é essa, gerar novos recursos para que o Três Palavrinhas continue crescendo e abençoando tantas famílias, assim como abençoou a casa do Davi e do Ian. Mas no final de 2019, um novo desafio nos foi apresentado. Uma determinação judicial nos Estados Unidos fez com que o YouTube diminuísse drasticamente a distribuição de receita gerada por anúncios para todos os canais infantis. Além disso, como você já deve ter percebido, foram bloqueados todos os comentários e notificações, impedindo que possamos conversar com você. Isso nos causou uma significativa queda na receita, colocando em risco tudo o que construímos até aqui, nos impedindo de continuar investindo, trazendo o risco de não podermos produzir novas músicas. Mas se tem uma coisa que eu aprendi com Três Palavrinhas, é que nós servimos a um Deus grandão. Nenhum sonho é pequeno demais e nenhum desafio grande demais para Ele. E é por isso que o Três Palavrinhas não vai acabar. Sabe por quê? Somos Três Palavrinhas num só coração. Meu convite hoje é para você nos ajudar na missão de não apenas mantê-lo, como levá-lo para o mundo todo, em várias línguas, vários conteúdos novos. Três Palavrinhas, um só coração. Sua aproxima
un seul cœur. Pablo lenguaje y sampuso. Mitsu no kotoba, hitotsu no kokoro. 3 little words, only one heart. 3 palavrinhas com Jesus no coração. 3 palavrinhas e um só coração. Se você acreditar também, nossa missão está realizada. Ser uma conexão entre você, sua família e o amor de Deus que nos trouxe até aqui. E você pode nos ajudar. Isso mesmo, você pode ser um dos responsáveis para fazer com que o 3 Palavrinhas continue abençoando tantas famílias, assim como a sua foi abençoada também. Divulgue o nosso site e lance essa rede de amor, para a gente continuar falando a respeito do nosso melhor amigo para muitas crianças. Nós temos várias possibilidades que você pode nos ajudar, de vários tamanhos, mas de igual importância. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E agora é hora de ajudar. Tem gente precisando de um abraço, tem gente precisando de calor. Sei que Jesus quer ser o seu amigo e Ele oferece o seu amor. Chegou a hora de ajudar. Eu ajudo daqui, você ajuda de lá. Chegou a hora de ajudar. Eu ajudo daqui, você ajuda de lá. Se emocionou com esse trabalho? Que coisa linda, né, gente? Esse vídeo mexe muito comigo, fala, é emocionante demais. Então, se você quiser ajudar, acessa agora lá o site, ou depois, né? Hora de Ajudar, está aparecendo na sua tela, horadeajudar.3palavrinhas.com.br. Lembrando que o 3 é numeral, tá? Vou repetir, é só acessar lá que tem como ajudar essa criançada linda. horadeajudar.3palavrinhas.com.br. Lá você vai ter mais informações desse trabalho lindo, tá bom? Ó, a gente vai para um rápido intervalo para você tomar uma aguinha, ficar ouvindo aí as informações do intervalo e a gente volta para falar sobre saúde com o Dr. Cirino, tá bom? Só uma aguinha e já voltamos com a entrevista. De segunda a sexta, às 11h30 da manhã, as boas notícias entram em pauta no Notícias do Bem. Nosso time de jornalistas sempre em busca de informações que enchem o coração de esperança. Horário alternativo, de segunda a sexta, às 6 da tarde. Notícias do Bem, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Vocês pediram e nós atendemos. Todos os episódios do Sempre Juntos já estão disponíveis no IPP Play. Sexualidade, culpa e arrependimento, intolerância e preconceito e muitos outros temas já foram debatidos por aqui num programa cheio de informação e lições bíblicas. Prontos para maratonar? Acesse youtube.com/IPPplay e escolha a playlist do Sempre Juntos. IPP Play, o conteúdo da IPP-TV disponível para você. Em julho, a IPP-TV comemora 1 ano e traz para você uma nova programação. De segunda a sexta, suas manhãs começam com o Café, Prosa e Missões e o Orando pela Cidade. Às 9h30, tem Vida Devocional, com meditações preciosas na Palavra de Deus. E às 10 horas, Lídia Dickel te espera com novidades no Manhã IPP. Entrevista com temas bíblicos aplicados à nossa vida, novos quadros e a participação de colunistas num programa que já faz parte do seu dia a dia. 11h30 da manhã, as boas notícias entram em pauta no novo programa da IPP-TV. Nosso time de jornalistas sempre em busca de informações que enchem o coração de esperança. Você vai ficar informado com Notícias do Bem. Em seguida, uma roda de conversa sobre temas divertidos e curiosos.
Todos os dias nesse programa nós vamos falar sobre assuntos variados, de forma leve e descontraída. Entre nesse grupo e participe do Conversa da Tarde. E vem muito mais por aí, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. E volta agora com o doutor Dinaldo Cirino. Dinaldo Cirino, doutor, que bom tê-lo aqui com a gente. E para falar desse assunto que pega muita gente, né? Gastrite. O senhor tem muitos pacientes com gastrite? Olha, a gastrite é uma doença que a gente tem que caracterizá-la como sendo uma inflamação, uma irritação do estômago. Quem convive hoje, nos dias de hoje, com o estresse, longe do trabalho, a alimentação inadequada, tudo isso são fatores que ajudam a prejudicar o funcionamento natural do estômago, né? Então, o que a gente tem que dizer? O estômago tem as suas proteções. O estômago é como se fosse um saco, né? Tem até uma uma foto bolsa, aí, né? tem a foto. Se quiser colocar foto do estômago para a gente ver. E ele tem as proteções deles naturais, que chama de muco. Ele tem um muco aderido à parede. Então, quando você se alimenta, esse muco está lá, começa o processo digestório e você não vai sentir nada. Quando você está sob o estresse, você não se alimenta no horário adequado, você não tem as 3 refeições e mais 2, vamos dizer assim, lanches, né? E você ficando quanto mais tempo sem se alimentar, vai causar o quê? Não vai ter mais a proteção e a gente vai ter o quê? Vai ter a irritação da pele do estômago, porque ele vai fabricar os líquidos e os hormônios que vão servir para digerir a alimentação ingerida, né? E esse tempo a mais que vai ficar sem a proteção vai causar irritação, porque o que a gente tem ideia do que acontece é assim: quando você vai se alimentar, tem o cheiro e tem a visão do que você vai comer. E isso já ajuda o organismo a produzir os líquidos que vão digerir a comida, né? E isso a gente, às vezes, perde a noção de que isso existe, né? É tanto que, assim, existem experiências que fizeram com cães, né? Que você bate uma sineta, né? E você coloca um tubo para verificar a produção de líquido ácido dentro do estômago do cão, chamado reflexo de Pavlov. Isso é conhecido no mundo médico, né? Que legal. Então, é a mesma coisa com a gente. Se você vai se alimentar, antes de se alimentar, você já está com o estômago, você já sabe que é o horário da alimentação, né? E você já ronca o estômago, faz barulho, já tem contração no estômago, né? E isso é o processo inicial da digestão, né? Você vai se preparar para o que vai fazer, que é ingerir o alimento, né? E ao ingerir o alimento, o que foi produzido vai digerir, inicia o processo digestório. Falamos só do estômago, e isso vai se processar no resto do intestino. Duodeno, intestino delgado, que são 2, né? Jejúnio e íleo, né? E depois é que chega o intestino grosso, né? E aí, se não come, então Então, fica gastando, né? Se não gera... tem, exatamente, se não tem alimentação neste momento, você produziu, porque é o horário, a gente se adapta a horários, né? Por isso é que existe café da manhã, almoço e jantar, e parece-me que já existe uma regra definida dos horários, né? Então, entre 7 e 8 da manhã, entre meio-dia e 1h, mas tem gente que, por questões de trabalho, como você mesmo, dentro de um estúdio de televisão, né? Você está gravando, às vezes o programa requer que você tenha mais tempo no ar e você passou do seu horário. Mas é assim, o seu estômago está meio que dizendo para você, olha, eu já estou querendo me alimentar, né?
E isso realmente aconteceu comigo quando eu estava trabalhando muito e passa e chega a perder a fome, você não tem mais, o estômago diminui, depois você tem que fazer força para comer, pode gerar um monte de coisa. Mas, doutor, por exemplo, vou pegar o meu caso, que aconteceu, diminuir o estômago, eu emagreci muito, não tive vontade de comer, mas não tive sintomas de gastrite, não tenho, acho que, não sei, posso ter tido a sorte, né, a bênção de não ter, mas quais são os sintomas da gastrite? Como é que a gente pode identificar se tem gastrite? Olha, a gente tem que entender que assim, a gastrite é um processo interno dentro do estômago. E não há necessidade de a gente pedir para todos os doentes e todos os pacientes as endoscopias. A gente pode fazer o diagnóstico exclusivamente clínico com os sintomas, né? Tem pessoas que têm todas essas mudanças, a alteração de horário, qualidade dos alimentos, os irritantes são os maiores causadores de causar a gastrite, né? Olha! Então, é assim, irritantes, gorduras, frituras, refrigerantes. A gente tem que incluir também o grupo das pessoas que têm o hábito do alcoolismo, né? Ou que bebe mais do que o que deve, né? Sim. Existe uma proporção média do que você deve ingerir para que a gente também não diga que você é um alcoólatra, né? Então, tem Sim. limites, né? E tem os sensíveis, né? Tem gente que mesmo tomando menos quantidade de álcool, ele é lesivo porque você é mais sensível ao álcool do que outras pessoas. Tem gente que bebe muito e tem menos sintomas. E tem gente que bebe menos e tem mais sintomas e mais doenças causadas pelo próprio álcool, Entendi. né? Voltando para a questão da gastrite. Tem gastrite que você pode ter a gastrite e a gente só vai vê-la através da endoscopia. Ah, é? Porque você vai ter menos sintomas, né? Entendi. Mas o mais comum da gastrite é azia, queimação, estufamento do estômago gástrico, né? A gente sente aumentar o volume do estômago na região, né? Abaixo aqui do que seria o tórax e acima do umbigo. Nessa região, a gente, quando tem o quadro de gastrite, a gente tem esse quadro de estufamento. E pode-se seguir também com quadros de diarreia. Tem gente que, com a própria gastrite, pode evoluir com quadro de diarreia. Olha só. Então, assim, é multifacetado. O profissional tem que ter experiência, tem que ter ouvido para ouvir o cliente, né? E o paciente, e a partir daí fazer sugestões de mudanças de hábitos, né? Uma das coisas que a gente tem que entender da gastrite também é o ato mastigatório, né? A gente meio que come por impulso e come rápido, né? A gente tem uma coisa muito bonita na frente da gente chamada dentes, né? E os dentes têm uma função. Ele tem a função mastigatória. Todas as pessoas que têm gastrite, a gente tem que orientar que para reaprender o modo certo de mastigar, a gente deva estar orientando de que cada bocado que se coloque na boca, a gente tem que mastigar 30 vezes. Por quê? Existe dentro da boca da gente a produção de um hormônio chamado de pitialina, que ele serve para dissolver os carboidratos. Então, pão, bolacha, bolo, biscoito, macarrão, arroz, né? É tudo digerido por esse líquido que é fabricado pelas nossas glândulas salivares, né? E a parótida que a gente tem, que são 2 glândulas nessa região, que a gente só lembra dela quando tem a cachumba, né? Que incha a região da face, né? Então, a gente mastigando bem, mesmo que o estômago esteja irritado, a gente vai ter uma melhor absorção, porque a gente vai ter um alimento bem pequenininho, que vai ser mais fácil de, envolvendo-se com os líquidos produzidos pelo estômago, ter uma melhor digestão. Então, é assim, sintomas da gastrite, o que a gente deve fazer para retornar à normalidade, a mastigação é muito importante e a qualidade do que é ingerido. Então, é assim, gorduras, frituras. A gente tem que lembrar das gorduras porque a gordura é um componente químico que ele dá uma melhor vontade de a gente comer o alimento. A gente chama isso de palatabilidade, né? E isso significa o quê? O quanto isso nos dá vontade de a gente ingerir.
Então, tudo que é gordura, parece-me que nós somos preparados para comer sempre alimentos gordurosos. Então, é assim, uma boa macarronada, quem não gosta, não é verdade? Uma carne com bastante gordura, Até quem a que não Bíblia gosta? fala, né, da Então, gordura, pois porque é. remete a isso, né? Então, a ser mas tudo prazeroso, no né? seu No limite. seu limite. Aí é onde Igual está. chocolate também, né? Igual chocolate. Que boa parte do que a gente come do chocolate é o quê? É gordura. É gordura. Né? A gordura do Exatamente. cacau, uma coisa nossa, né? Graças a Deus, né? É Mas é verdade. que a gente tem que comer como se fosse nos presenteando, né? E aí, falando de gordura, também a gente vai falar que talvez quem está em excesso de peso seja mais difícil, mas tem que cuidar isso também, né? Isso ajuda muito cuidar, né? Quem tem o excesso de peso, a gente tem que lembrar que nós somos como se fôssemos uma conta bancária, né? Quanto mais você coloca dinheiro na sua conta, mais a conta fica recheada e grande, né? Segundo lugar, quem tem maior peso, a gente tem que dizer que ela colocou mais comida e, portanto, reservou, né? A gordura, ela é benéfica para a gente, mas tem os seus limites, né? Tem 2 tipos de gorduras que a gente normalmente não lembra, né? A gordura que está dentro do fígado, que ela é transformada rapidamente numa gordura, que é rapidamente absorvida, chama glicogênio, isso fica no fígado. É por isso que quanto mais a gente está mais gordinho, mais a gente tem o fígado gorduroso, que a gente chama esteatose hepática, né? Então, o que a gente tem que lembrar? A pessoa que tem o excesso de peso, ela tem que ficar atenta, porque esse excesso de peso e de que passou tudo isso por o estômago e foi reservado por a gente, ela vai causar um favorecimento a você ter um diabetes no evoluir da sua vida, né? Então, toda pessoa com excesso de peso tem que ficar atento, porque ele poderá ser um pré-diabético em pouco tempo. Tem como curar? Tem como curar, mudando qualidade do que se alimenta, fazendo a atividade física, né? E cuidando da alimentação, né? Alimentações menos calóricas, né? Entendi. Que tenham maior quantidade de se transformar em gordura, caloria, né? Boa, boa. E também tem até, a gente entrei um pouquinho sobre a cirurgia bariátrica, né? Depois a gente fala um pouquinho disso. Eu só quero voltar para a gastrite, porque, bom, é que é complexo aqui, né? Eu pensei na gordura do fígado, às vezes confunde, está com excesso de peso, acha que a cirurgia bariátrica vai resolver, né? E não é assim, doutor. É que é assim, ó, a cirurgia bariátrica, ela tem que ter uma avaliação multiprofissional. Tem que ter a avaliação do médico, que indique. Tem o médico clínico que o avalia através das avaliações bioquímicas dele, né? Colesterol, triglicérides, glicose, hemoglobina, para saber se tem ou não anemia, porque tem gente que também é gordinho e tem anemia, né? Por um erro alimentar. Ele come mais alimentos calóricos e menos alimentos que vão produzir hemoglobina, que é a célula nossa sanguínea que nos dá a troca do oxigênio e nos dá vigor, né? Então, o que a gente tem que lembrar também? A cirurgia bariátrica, ela traz o quê? Uma perda ponderal, uma perda de peso, e com isso a gente diminui a necessidade da glicose, e com isso a gente inverte a balança, e com isso a gente volta à normalidade. Então, a cirurgia bariátrica tem o seu benefício, mas a cirurgia bariátrica tem os seus malefícios. Quando a gente é mais cheinho, a gente gosta de comer. Quando a gente faz a cirurgia bariátrica, a gente diminui o volume do estômago. Portanto, a ingesta vai ser menor. Mas a grande maioria dos que se submeteram à cirurgia vão fazer o quê? Vão ingerir alimentos bastante calóricos, como leite condensado, chocolate, coisas pastosas que contenham muita caloria, e vão voltar a ganhar e a reservar e voltar a ganhar peso outra vez. Porque é o hábito também, né? De comer as coisas gostosas, né? Sim. Aí acha que está se enganando, né? Na verdade. Então tem que tomar esse cuidado, gente. Quando você vai fazer a avaliação pré-operatória, você vai ser avaliado por um psicólogo, né?
E todo mundo tem os seus componentes psíquicos, né? Alguns mais controlados e outros que a gente não tem controle, né? Quem ganha peso com facilidade tem um descontrole maior em saber dosar o que vai se fazer, chamado compulsão, né? E a compulsão é quem faz com que a gente ingira alimentos mais do que o que a gente deve, né? Porque ele não conseguiu controlar essa emoção de outra forma e esse descontrole vai para o alimento. Olha só, olha só. E, doutor, voltando um pouquinho para a gastrite, então, ela tem três, ela pode ser leve, moderada ou a terceira, que Pode como ser fala? intensa. Intensa, né? Intensa. Queria que o senhor explicasse um pouquinho dessas diferenças, assim, como identificar elas. Olha, essas diferenças só são identificadas através do exame chamado de endoscopia, né? Se você tem um sintoma leve, que é o que eu falei logo no início, não necessariamente a gente tem que pedir o exame de endoscopia, né? Quando você faz o exame de endoscopia, você faz a avaliação e a graduação da gastrite. Se ela é leve, se ela é moderada ou se ela é intensa. E dentro dessa gastrite intensa, a gente tem as gastrites erosivas. A gastrite, para a gente ficar mais fácil de compreender, a gente falaria da pessoa que tem a pele bem clarinha e que vai para a praia. Se ela toma um banho de praia entre as 10 horas e as 3 da tarde, e ela vai ficar com a pele vermelha. E tem gente que perde o tempo dormindo e, quando acorda, está tão vermelho que cria bolhas. A gastrite é igual. A gastrite leve seria a pele avermelhada e a gastrite mais intensa, que a gente chama de erosiva, são essas que a gente tem pequenas bolhas dentro do estômago que rompeu, mostrando o quadro de irritação do tecido da pele interna do estômago, né? Já está bem agravado, Bem né? agravado. Uma outra coisa que a gente tem que lembrar da gastrite, no tocante à questão de medicamentos, é que a gente está numa época de que a gente senta mal, dorme mal, faz exercício de uma forma inadequada e a gente tem dores articulares, musculares, e a gente normalmente utiliza anti-inflamatórios. Então, uma das boas causas de gastrite é o uso das medicações anti-inflamatórias, né? Olha, então tem que tomar cuidado, tem que sempre corrigir postura, dormir bem, porque isso tudo vai colaborando, vai né, colaborar doutor? a desequilibrar o organismo e necessitar de Você medicação. vê que interessante como tudo está ligado, né? A gente faz programas de teologia aqui, a gente vê como na Bíblia fala que tudo está interligado, é como o corpo, tenha né? dúvidas, De verdade. E como isso ajuda também, né, doutor? Tem uma pergunta aqui do Fernando. Refrigerantes e água com gás são benéficos no controle da gastrite? Fernando, não é realmente, né? O que a gente tem que lhe dizer é assim, quando a gente utiliza refrigerante, a gente tem um líquido químico muito ácido. E, em segundo lugar, existe o que dá aquela efervescência, é o gás carbônico, né? O gás carbônico dentro do estômago, ele causa o quê? A distensão, o aumento do volume do estômago. O estômago, ele é sensível. À medida que você se alimenta e você distende o estômago, a gente produz mais ácido do estômago para digerir o alimento. Quando a gente não tem comida e come e toma alimentos que contenham gás, como a água com gás e como refrigerante, a gente tem a distensão por causa do gás carbônico e tem o irritante, que é o químico ácido, que vai fabricar a maior quantidade de ácido. E aí vai fazer o quê? Aumenta a produção de ácido pelo estômago e piora a gastrite. Ao contrário, não melhora. Olha aí, que bom. É bom esclarecer isso, porque às vezes as pessoas vai do boca a boca e daqui a pouco está achando que está ajudando, está piorando, né? Então, tem que lembrar de que, assim, o líquido durante a refeição, ele não deve ser tomado em grande quantidade, né? Tem colegas que estão à mesa junto conosco, né? E a gente o vê, coloca uma Coca-Cola de 600 ml, né?
e toma junto com a refeição. Numa pessoa média, come 400 gramas de alimento até 600 gramas de alimento, dependendo do tipo físico da pessoa. Se você, além desses 400, 600 gramas, ainda coloca 600 ml de líquidos durante a refeição, que tamanho ficará esse estômago? Exatamente. Né? Então, essa distensão vai ajudar a causar maior quantidade de ácido e, com isso, causar uma gastrite. Nossa. Então, lembrando, mastigar bem é importante. Você pode até tomar o seu refrigerante, sua água com gás, mas em menor quantidade, né? Um copo, talvez, durante a refeição, né? E se satisfazer com isso, né? Entendi. Doutor, a gente quer falar daqui um pouquinho sobre... Tem muitas pessoas perguntando aqui sobre a H. pylori. E a gente vai falar sobre isso daqui um pouquinho, porque tem muita informação importante. Eu lembro de uma história, de um caso de uma mãe de uma amiga minha, que ela falou que comia ketchup, mostarda, e que isso causou... A bactéria foi lá o que causou, né? Enfim, que ajudou essa bactéria a agravar o caso, né? E piorou tudo. A gente vai falar sobre essa bactéria daqui um pouquinho, porque antes a gente vai ver as notícias que estão chegando aqui para a gente com o Matheus Bueno, e são sobre as vacinas no Butantan. Vamos ver como que estão as vacinas no Butantan. As primeiras 800 mil doses foram entregues ontem ao Ministério da Saúde. Na manhã de hoje, foram mais 200 mil, totalizando 1 milhão de vacinas liberadas ao Programa Nacional de Imunizações para distribuição em todo o país. As entregas iniciadas na quarta-feira são referentes à produção de um novo lote de 10 milhões de doses processadas a partir dos 6 mil litros de IFA, o ingrediente farmacêutico ativo, recebidos no último dia 26 de junho. Com mais este 1 milhão de doses, nós vamos agora a 54 milhões 149 mil doses da vacina do Butantan já entregues para todo o Brasil. Repito, 54 milhões 149 mil doses entregues. E ao longo deste próximo mês de agosto, vamos completar 100 milhões de doses da vacina do Butantan, um mês antes do prazo contratado, que era 30 de setembro. Portanto, 100 milhões de doses serão entregues até 30 de agosto, complementando a totalidade do contrato do Butantan com o Ministério da Saúde. Volto a reafirmar aquilo que falamos há cerca de 2 meses, que São Paulo compraria, como de fato comprou, 30 milhões de doses adicionais da vacina do Butantan para a vacinação dos paulistas, dos brasileiros de São Paulo e dos estrangeiros que aqui residem. A matéria-prima foi envasada e passou por etapas como embalagem, rotulagem e controle de qualidade das doses. As vacinas entregues hoje já contemplam o segundo contrato firmado com o Ministério da Saúde, de 54 milhões de vacinas. O diretor do Butantan falou sobre a entrega de documentos para a Anvisa, para a liberação do uso da Coronavac em crianças e adolescentes. Já foi fornecido à Anvisa parte da documentação, tem uma parte da documentação que está chegando da China, deve chegar ainda até esse fim de semana, e com isso a gente completa a formalização dessa inclusão. Quer dizer, na realidade é uma inclusão na autorização de uso emergencial e a faixa de 13 a 17 anos, de 3 a 17 anos, 3 anos de idade a 17 anos, que foi o que foi feito lá na China, o estudo que foi feito lá na China. Então nós esperamos que a partir daí a Anvisa analise a documentação e esperamos que seja suficiente apenas os dados que vêm da China para que haja essa inclusão no pedido e na autorização de uso emergencial. Dimas Covas também atualizou as informações sobre as pesquisas da Butanvac, que deverá unir numa mesma vacina a imunização contra a Covid-19 e os 3 vírus da gripe. Isso está em desenvolvimento nesse momento, ainda é em pesquisa, mas nós pretendemos o mais rapidamente possível fazer essa avaliação para poder já pensar no futuro. O futuro é esse mesmo, uma vacina
tetravalente já com a vacina para o Covid. O secretário de Saúde de São Paulo disse acreditar que campanhas de vacinação anuais contra o coronavírus serão necessárias. Por se tratar de um vírus respiratório, um vírus que vai ser mantido endêmico na nossa comunidade, para que nós não tenhamos riscos de novas epidemias, a vacinação é a única forma de mantermos a proteção, a imunologia das pessoas elevadas, para que não haja nenhuma recorrência da doença no nosso meio. Olha aí, para você ficar bem informado sobre tudo que está acontecendo no mundo do Covid-19, das vacinas, né? A gente vai trazer cada vez mais informações aqui para você. E daqui a pouco a gente vai continuar falando com o doutor, a falar com o doutor Ginaldo Cirino, né, sobre H. pylori. Tem muita coisa interessante. Estava até trocando uma ideia aqui. Tem muitas perguntas no chat já. Vai aproveitando esse tempinho para mandar sua pergunta também. Daqui a pouco a gente volta a falar com ele. Antes, vamos falar sobre curiosidades e tem a ver com o nosso comentarista de hoje, que é o pastor Rafael Didrich, né, que vai falar sobre as Maldivas. E vamos então para o Minuto Curioso, que a gente separou algumas curiosidades sobre as Maldivas. Vamos lá. Você sabia que a República das Maldivas é o menor e menos populoso país da Ásia? Tem outra curiosidade, a moeda oficial do país é o rufia. E o transporte entre as ilhas é feito por barcos, hidroaviões e lanchas também. Os idiomas oficiais são o inglês, o diverri, dialeto local da população. Outra curiosidade das Ilhas Maldivas é que elas correm risco de sumir. Já pensou? Outra coisa interessante, linda demais. Vou mostrar a foto aí. Existe um restaurante que fica embaixo da água, e o restaurante Itaúndércia. Olha aí, vamos ver se tem a foto? Esse restaurante tem uma instalação submersa a 5 metros embaixo da água. Não sei se tem, mas se não tem, a gente tem o nosso colunista do dia, nosso querido pastor Rafael Didrich, que já viajou mais de 250 países. Acho que parece que faltam 6 para eles darem a volta e visitarem todos os países do mundo. Então, é o nosso colunista, no nosso ponto de vista, pastor Rafael Didrich. Seja muito bem-vindo nesse novo quadro do Manhã IPP. E você que está em casa, aproveita pelas dicas que dá para viajar assim para Maldivas. Vamos lá ver o que o pastor Rafael Didrich trouxe para a gente. Sejam bem-vindos ao Ponto de Vista Viagens. E eu sou Rafael Didrich e quero informar para vocês muitas dicas de viagens ao longo desse programa. Eu e minha esposa, nós conhecemos mais de 205 países, 188 da ONU e 18 não reconhecidos. Deus deu essa graça para a gente de conhecer muitas regiões do planeta. E hoje, no primeiro programa, eu quero dizer de um local muito, muito especial, que são as Maldivas, um país pequeno, mas lotado de beleza. 99% desse país é formado por água, isso mesmo, muito oceano, pouca terra. Mas tem algo bem importante também. Quando nós estivemos nas Maldivas, nós descobrimos que não podíamos entrar com uma Bíblia. É isso mesmo, que loucura, né? O país tão belo, cheio de natureza, com hotéis incríveis, nós não podíamos entrar com Bíblias. Por quê? Porque é um país completamente islâmico. E você também não podia entrar com camisetas que dizem respeito ao cristianismo. Ainda assim, turisticamente falando, é um destino incrível e um local que também precisa ser alcançado do ponto de vista do cristianismo. Agora, falando de turismo, que é o tete-a-tete que nós faremos aqui, nós estivemos nas Maldivas depois de conseguir um voo incrível por R$ 750 para Dubai. Dubai para as Maldivas é pertinho, não sei se você sabia disso, mas de Dubai para as Maldivas são poucas horas de voo.
Então, se você vai para a região dos Emirados Árabes, para Catar, para Kuwait, fica muito fácil de você ir para as Maldivas. Um outro destino que fica facinho de você pegar um voo para as Maldivas é a Índia, que está ali perto também, e também o Sri Lanka. E aí eu vou dar uma dica de ouro para vocês aqui. Se você pega voos desses países que eu citei, você vai pagar algo em torno de 500, 700 reais desses locais para as Maldivas. E foi assim que a gente conseguiu chegar lá. Muito, muito, muito barato. Agora, algo importante que você precisa saber sobre as Maldivas. Quando você fecha um hotel incrível, como aqueles que tem um overwater, você sabe o que é um overwater? É aquele hotel que tem um quarto em cima da água. Inclusive, o hotel que nós ficamos tinha um quarto em cima da água e tinha um vidro para você ver o mar passando embaixo. Realmente era incrível. Só que os preços são muito caros. O que nós fizemos? Nós conseguimos encontrar boas promoções ali na Black Friday e também nas promoções de Natal. Encontramos bons preços e a gente vai mostrar algumas dessas imagens para vocês. Agora, presta muita atenção, porque quando você vai para as Maldivas, tem alguns barcos de Malé, que é a capital, para essas ilhas paradisíacas. E esses barcos custam muito caro. Só que a dica de ouro que eu vou dar para vocês é você conseguir pegar aí um barco dos locais. É isso mesmo, ao invés de pagar $140 para ir até essas ilhas paradisíacas, você vai pagar algo em torno de $10. Realmente fica muito, muito mais barato. Agora, alguns passeios interessantes para você fazer nas Maldivas são basicamente aproveitar a maravilha que Deus criou naquele lugar, que são águas com um nível de turquesômetro muito incrível. E o que é esse nível de turquesômetro? É aquela água azul turquesa que você olha para todo lado e só vê azul. Parece que aquele azul reflete o céu de uma maneira incrível. E vou dizer para vocês, quando você só está ali, você já sente a glória de Deus naquele lugar. É muito, muito especial. Agora, quando você está naqueles quartos, você tem algumas opções de passeio, como jet ski, como um tipo de jet ski que você anda de pé, que é bem diferente também. E tem alguns outros passeios, como nadar com tubarões, que eu acho que essa talvez alguns de vocês de casa não vão querer, certo? Mas você também tem passeios para você conseguir mergulhar com vários peixes e corais daquele local. E você também tem os passeios aéreos, que é para você conhecer vários tipos de ilhas paradisíacas que tem nas Maldivas. Uma dica muito especial também é você aproveitar a culinária das Maldivas. Já que é um destino muito requisitado por todo mundo, você tem vários tipos de culinárias em cada hotel. Então, em um só hotel você concentra culinária grega, culinária turca, culinária asiática, culinária de todo tipo de lugar do mundo. E você encontra turistas de muitos lugares do mundo. Isso ajuda para você também fazer novas amizades. Nós, quando eu e minha esposa estivemos nas Maldivas, nós acabamos conhecendo gringos e estrangeiros de todo tipo de lugar. E sabe o que é legal nessa palavra estrangeiro? É porque você e eu, nós somos estrangeiros nessa terra. E também pode se tornar uma boa oportunidade para você compartilhar do amor de Deus com essas pessoas novas que você vai conhecer nesse lugar. Calma, calma, você deve estar pensando, Maldivas é coisa de rico? Não, não é não. Dá para você conseguir ir de maneira econômica para esse destino incrível. E se você quiser saber um pouco mais, depois a gente pode bater um papo aqui nos comentários ou depois do programa, beleza? Alegria sempre e a gente se vê na próxima. Ponto de Vista, um dos nossos quadros novos aqui que tem feito um sucesso. A gente tem falado sobre moda, sobre artesanato, viagem e cada vez mais a gente vai trazer uma novidade para você. Que maravilha esse quadro com Rafael Dietrich, né? É muito bom poder... Olha, a gente deu uma viajada aqui nos bastidores, paramos e viajamos junto com ele. Espero que possamos conhecer, né? Eu espero que todo mundo possa conhecer esse lugar um dia, se Deus quiser. Eu falo que se ele não quiser, eu também não quero, mas se ele quiser, a gente quer, né? É desse jeito. Olha só, tem uma foto do restaurante que eu comentei antes, a gente separou aqui para ver o restaurante. Olha isso, gente, o restaurante embaixo das águas. Mas que delícia! Tem outra foto, já pensou? Olha, se for da vontade de Deus, né? Quem sabe conhecer esse lugar um dia. Olha que coisa linda, gente, a ilha.
E elas estão correndo o risco de sumir, né? Uma das curiosidades que a gente comentou aqui, coisa linda, né? Para despertar vontade e alegrar, quem sabe esperança. Não dá para ir para Maldivas? Quem sabe uma viagem mais próxima, mas que dê para desfrutar da glória de Deus na natureza, né? Para despertar vontade, viajar, a gente tem que também se alegrar, como disse o reverendo Hernandes no domingo, no sermão dele, né? Ó, a gente vai para um rápido intervalo e vamos voltar a falar de H. pylori, essa bactéria que a gente nem sabe, mas ela pode ser uma vilã aí de muita coisa não legal que está acontecendo. Então, é sério, precisamos tomar cuidado e vamos aproveitar esse momento para falar sobre isso. Um intervalinho rápido para tomar uma aguinha e a gente volta com o doutor Dinaldo Cirino falando aqui com a gente sobre H. pylori e mais algumas dúvidas que vocês quiserem tirar aí com a gente, tá bom? Até daqui a pouquinho. Que segunda-feira é dia de conexão com Deus, você já sabe. Mas agora também dá para participar presencialmente dos nossos novos cultos semanais. Na quarta-feira, às 20h, tem Restaurados pela Palavra, organizado pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. Cultos que enchem de esperança os nossos corações. E na quinta, 20h, tem a Grande Comissão, uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros, um convite para que toda a igreja aprenda mais sobre a obra missionária. Inscreva-se para adorarmos juntos ao Senhor no site ippinheiros.org.br e acompanhe os cultos ao vivo pela IPPTV no canal youtube.com/ippinheiros. Em nosso dia a dia, conhecemos pessoas lutando com os mais variados problemas na vida. Conhecemos casais com problemas conjugais, filhos confusos, lutando com diversas coisas. Pessoas lutando com ira, com ansiedade, com depressão. Pessoas que passaram por eventos traumáticos em sua vida. Queremos ajudar. O que você faz diante desses relacionamentos? Queremos te ajudar a caminhar com pessoas e poder ajudá-las com a palavra de Deus. Um versículo que marcou a minha vida desde a infância é este: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando nós caminhamos com o Senhor no dia a dia, a nossa vida tem mais cor, tem sentido, tem um propósito maior. Nós somos mais ousados, mais corajosos e nós temos menos medo de enfrentar situações difíceis, porque sabemos que podemos sempre correr para os braços do Pai. Na sua palavra tem respostas para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Ser treinado em aconselhamento bíblico é ter a oportunidade de aprender a aplicar a palavra de Deus que tem a resposta adequada e suficiente para os dilemas do coração, da vida e dos problemas. O treinamento, ele tem o foco não só de trazer essas respostas, mas trazê-las de uma forma sistematizada para que você comece aplicando não somente na vida de outras pessoas, mas aplique a partir do seu próprio coração e possa ser então um instrumento nas mãos do Senhor para trabalhar no próprio coração, como também abençoar a vida de outras pessoas. Por isso que o treinamento em aconselhamento bíblico é muito importante. É desafiador, ao mesmo tempo que é uma grande bênção, porque quando nós cuidamos de outras pessoas, nós somos lembrados todos os dias do quanto nós dependemos da graça e da misericórdia de Deus para lidar com o nosso próprio coração. As inscrições para o ciclo 3 da nossa Escola de Aconselhamento estão abertas. O módulo 3, Personalidade Humana, e o módulo 5, Interpretação Bíblica aplicada ao aconselhamento. As aulas terão seu início no dia 5 de agosto. Você pode fazer a sua inscrição através do site da IPP. Faça hoje mesmo a sua inscrição e nos vemos em agosto nos cursos da nossa escola. Que Deus abençoe.
De volta, muitas pessoas comentando, gostando do assunto. E vamos lá, doutor, falar dessa bactéria que foi mais conhecida em 1960, o senhor falou? Conta exato. um pouquinho dela, o que ela é, o que ela pode causar. Conta pra gente dela. Bem, essa bactéria tem um nome feio, difícil da gente gravar, né? Chamada Helicobacter pylori, né? É uma bactéria que começou a ser visualizada nos testes a partir de 1960 e ninguém propôs nenhum tratamento a ela, né? Bem recente, nesses últimos 25, 30 anos, né? Começou-se a pensar em extingui-la do estômago, né? E aí começou-se os testes clínicos utilizando antibióticos, né? E bem recentemente, quem já fez a endoscopia e a biópsia e a pesquisa do H. pylori veio positiva, foi orientado a tratar, né? E o que a gente tem que lembrar é que é uma bactéria muito prevalente, né? Nós sabemos que ela faz parte da nossa flora intestinal e ela foi colocada dentro do estômago da gente através do alimento. Então, o alimento não adequadamente higienizado, né? Ele pode fazer com que a bactéria entre e ela vira uma bactéria que convive conosco, né? Quando a gente tem uma gastrite intensa, na maioria das vezes, uma boa parte da população médica trata o H. pylori e ela é obrigatória, está sendo tratada com antibiótico, se a pessoa tem úlcera gástrica ou úlcera duodenal, porque acha que ela pode ser uma causadora se não for resolvida, ou morta, melhor dizendo, com o antibiótico, né? Ela pode ser causadora de doenças mais graves no futuro. E tem alguns que imaginam que possa ser ela a causadora do câncer, quando ela não adequadamente tratada nesses dois únicos quadros, gastrite erosiva ou úlcera gástrica e úlcera duodenal. Ótimo, essa resposta já responde a pergunta da Márcia Almeida, que ela falou assim: bom dia, tenho gastrite moderada e já tive H. pylori. Gostaria de saber se essa bactéria pode causar câncer, é o que o senhor acabou de falar, né? Sim. Mas o que eu acho que você deveria lembrar é que é assim, toda doença e todo médico que a gente vai, a gente adquire uma confiança do profissional, né? O profissional atende a gente, entende o que você tem e, dentre o conhecimento médico, faz o tratamento, né? Eu diria que existe, se mantivesse sintomas, você deve fazer avaliações periódicas, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, ou o seu profissional é quem vai dizer em quanto tempo ele acha que é importante estar fazendo tal avaliação, ou melhor, reavaliações, né? É porque depende muito de cada caso, né, doutor? Sim, olha lá, como a gente iniciou falando de que a gastrite ela está relacionada com os hábitos de vida, estresse, ausência da alimentação no horário adequado, a utilização de anti-inflamatórios e uso de refrigerantes, bebidas alcoólicas. Então, é assim, se você tem uma vida mais regrada, você vai ter menos problemas. E, portanto, com menos problemas, menos sintomas, com certeza, se você tiver uma gastrite de forma leve, com a alimentação é o suficiente para o tratamento. Excelente. Doutor, e tem uma questão que o senhor já pontuou aí, que é a questão dos alimentos, que ela pode vir com os alimentos. E aí eu quero fazer um link com a pergunta, o comentário do Carlos. Ele falou: doutor, estou fazendo tratamento sobre a bactéria H. pylori e gostaria de saber quais os alimentos eu não posso consumir. Eu queria que o senhor falasse quais os alimentos que ela pode aparecer. Senhor Carlos, o que eu diria é que é assim, nós podemos comer qualquer alimento, né? Dentre a questão da bactéria H. pylori, o que a gente tem que lembrar é de que a higienização dos alimentos é que deve ser tomada como algo importante. Então, é assim, quando você receber a banana que você vai comer em casa, lava com água e sabão, com a buchinha. Você vai comprar laranja, você vai comprar qualquer outra fruta que possa ser lavada com água e sabão com uma buchinha, essa é a melhor higienização. Quando a gente vai comer os alimentos que contenham folhas,
Hoje em dia já está mais do que divulgado de que a gente deve colocar as folhas imersas em água, né? E dentro dessa água, a partir de, vamos dizer assim, 2, 3 litros, você tem que colocar em torno de 8 gotas de hipoclorito de sódio, né? Que é a cândida, né? Depois de 15 minutos, houve a reação química e já matou-se a bactéria, né? Então, você higieniza novamente com água limpa, nova, né? E você pode ingerir sem medo de ingerir essa bactéria, né? Mas é uma bactéria que está dispersa em todo o meio ambiente. Quanto menor os cuidados de higiene, maior a prevalência, ou seja, a existência da bactéria dentro dos estômagos da gente, né? Olha só. Como faz ligação com a palavra de Deus, né? A gente fica impressionado aqui, né? De cuidado, obediência, de disciplina, de esforço. Enfim, mas voltando aqui, doutor, a Fabiana falou que ela também gostaria de saber sobre a H. pylori, que a médica falou que no caso dela, ela não precisa de medicamento. Então, existe... Fica difícil falar, mas eu acho que é importante todo mundo saber, né? Se você tem uma gastrite e você tem o H. pylori, você pode não tratá-la, mas a partir de então que você já soube de que tem o problema, você deve acompanhar-se melhor na higienização dos alimentos, né? Como eu te falei, desde 1960 a gente descobriu a bactéria. Mas a bactéria está aí desde quando a gente é gente, né? E pelo que eu entendi, doutor, ela não está no alimento, inserida no alimento. Então, não. É externo ao alimento. Né? Ele faz parte do meio ambiente. Então, por isso que os cuidados de higiene são importantes. Né? Então, é assim, respondendo direto à sua pergunta, a gente pode não tratar se você tiver uma gastrite leve ou uma gastrite moderada, e não está errado, né? O entendimento da consciência científica mundial é que você pode tratar ou pode não tratar, mas na presença da úlcera gástrica ou duodenal, você é obrigado a tratar com o antibiótico para erradicar a bactéria. Por isso que é importante sempre escutar o que o médico está falando. O médico vai saber direcionar certinho se precisa ou não, né? O que a gente também lembra é que hoje em dia está mais em voga a questão de você ter uma segunda opinião, né? Essa segunda opinião é o quê? É você marcar a consulta com outro médico e observar a opinião dele a respeito do tratamento. Tem vários tipos de se tratar dentro da medicina, e como a medicina são conceitos que a gente aprende, né? Éticos, de tratamento, de estudos, onde você vê que, olha, 50% desse mostra que traz benefício, 50% mostra de que não traz benefício. Então, é assim, um percentual vai aceitar o primeiro e um percentual vai aceitar o segundo. Mas a gente não tem visto pessoas morrerem por qualquer que seja a doença por não ter sido tratado o H. pylori. Olha só. Ou por ter deixado de tratá-lo, né? Entendi. E, doutor, tem a Paty Paula falou que... Espera aí. Os problemas estomacais são terríveis, mesmo às vezes chego até a acordar engasgando com refluxo. Muito se fala sobre os malefícios do uso do omeprazol. Isso procede? Olha lá, o que existe na literatura mundial é um trabalho que mostra de que o omeprazol ele não traz benefícios. É um único tratado que foi feito. Ele é um produto de uma pesquisa chinesa, né? E de que ele não satisfaz o que a gente entende como sendo um estudo científico em que existe graus de confiabilidade. Então, é assim, existem substâncias que a gente pode tratar durante muito tempo. O omeprazol é uma delas. A gente tem tratamentos com omeprazol há mais de 40 anos, né? E a gente tem visto que ele é um medicamento bom e ele resolve o problema da gastrite. Agora, olha lá, você falou a respeito do refluxo, não é? Que é o quê? É uma abertura
anormal na boca do estômago, e o ácido do estômago é que passa para o esôfago. Então, no período da noite, a gente tem tosse e desperta por causa disso, né? Pode estar associada com a gastrite e pode não estar associada à gastrite. Na mulher, é mais comum essa abertura chamada hérnia de hiato, quando a mulher está grávida, aumenta o volume abdominal, aumenta a pressão. Então, o que acontece? A musculatura afrouxa e aí parte do estômago passa para o tórax, favorecendo a saída de líquido ácido do estômago para o esôfago, que não está preparado para receber qualquer que seja o líquido ácido, né? E o que a gente tem que fazer? É levar a cabeceira da cama, o travesseiro não resolve, porque depois de algum tempo cede a pressão do corpo da gente, o travesseiro, e a gente volta a ficar na posição deitado, que a gente diria assim, nivelado, né? Se a gente eleva um pouco mais a cabeceira da cama, então a gente não tem como subir o líquido, mesmo que a gente tenha essa abertura. Outra coisa que a gente tem que lembrar disso, né, é que os alimentos em grande quantidade, que a gente chama alimentação copiosa no período da noite, e sempre acompanhada de líquidos, a gente vai aumentar muito o tamanho do estômago. Aumentando muito, a pressão por si só vai fazer com que o líquido suba para o esôfago, causando desconforto. Entendi. As pessoas que estão mais gordinhas, né, com maior quantidade adiposa do lado de fora que a gente palpa, a gente tem que lembrar de que a gordura é avaliada como se fosse um iceberg, né? O que a gente vê do lado de fora é pequenininho. O dobro a gente tem interno dentro da barriga. Nossa. Então, aumenta a pressão e, com isso, favorece os sintomas. Estufamento, queimação, dor, e que pode confundir nas pessoas que são diabéticas ou mais velhas com um infarto, porque a dor é aqui. Entendeu? Então, a gente precisa ficar atento a tudo isso. Olha só, como é importante falar disso, né, doutor? Sim. Tem o Marcos, ele comentou o seguinte: fiz o tratamento de úlcera gástrica recentemente, mas ainda sinto dores poucas vezes. Devo retornar ao médico? Ele falou que ainda segue, pretende seguir a alimentação que ele foi recomendada pelo médico. Olha lá, dentre a úlcera, que é vamos dizer assim, a gente teve uma erosão que perfurou as camadas do estômago, e a gente tem que ficar atento quanto às úlceras, porque ela pode penetrar muito dentro da parede do estômago, e embaixo da parede do estômago, além de veias, ela tem artérias. Se essa úlcera chegar até a artéria, ela pode causar um rompimento da artéria e você ter aquela hemorragia digestiva, que é o quê? Você vomitar sangue ou fazer cocô preto como se fosse sangue coagulado. Né? Então, o que a gente tem que lhe dizer? Se você fez o tratamento recente, está dentro do que é o esperado. Você ainda vai ter poucos sintomas. Mas o seu médico deve ter orientado a você em quanto tempo você deve retornar para fazer uma reavaliação. Agora, volto a falar sobre o que a gente falou logo lá no início. As 3 refeições, o volume de alimentação, os irritantes, a vida tensa que você vive, né? O uso de anti-inflamatórios, né? Então, tudo isso é importante. Lembre-se que assim, o seu médico ele está te ajudando, mas para o tratamento dele trazer benefícios, você tem que dar a sua parte de colaboração, fazendo a parte que foi orientada, porque através dessa mudança de postura, você é quem vai ganhar com tudo isso. O tratamento medicamentoso e a postura de alimentação. Você deve fazer uma atividade física regular, né? Você deve diminuir o estresse. Se você acha que o estresse é da sua família ou do seu trabalho, se você não tem condições de resolver por si só, procure um psicólogo, tente fazer um tratamento de psicoterapia breve em 2, 3 meses. Você vai ser orientado a como se posicionar sobre as dificuldades que você tem
e como você deve mudar para você ter benefícios. E a partir daí é história do passado. Ah, que coisa linda. Não é verdade? É verdade, doutor. Tem tanta gastrite nervosa também que a gente nem entrou nisso, né? Pois não. É verdade. Então, tem uma pergunta aqui, porque eu queria responder a pergunta da Marta Lúcia, que ela perguntou: a gastrite pode levar a anemia? Minha mãe tem 88 anos e está com uma anemia grave, já fez transfusão de sangue essa semana. Pode levar a anemia? Olha lá, o estômago é um órgão que ele tem várias funções e a gente tem que ir por partes, porque se a gente tiver que falar de tudo, a gente não vai esgotar o assunto, né? Dentro do estômago, a gente tem um fator protetivo chamado fator intrínseco de Castle, que é uma palavra em inglês, mas que foi a pessoa quem descobriu, né? E a presença dele favorece a absorção pelo organismo da vitamina B12, né? Quando a gente envelhece, eu não falei aqui de outras gastrites, a gente pode ter outros tipos de gastrites, né? E que não adequadamente tratadas pode levar à deficiência de absorção de sais de ferro, né? E com isso a gente evolui com anemia. Como você falou a respeito da senhora sua mãe, o que a gente tem que lembrar é que assim, dentre os diagnósticos, a gente tem que lembrar que a gastrite é um deles, mas não só a gastrite. A gente tem que lembrar que tem que afastar nessa idade muitos outros diagnósticos que causam anemia, que não a gastrite. Olha que importante. Mas que a gastrite pode acontecer nessa idade. Existe, com o passar do tempo, a gastrite atrófica, que é o quê? A gente não vai ter, por parte do estômago, a fabricação do fator protetivo de Castle, a gente não vai absorver a vitamina B12, mas existem outras coisas que a gente tem que avaliar. Entendi. A gente não vai produzir, mas não vai receber, mas porque não produz? Tem gente que não produz desde novo? Nunca produziu? Não, sempre produz. A gente tem que lembrar de que, assim, as pessoas que submeteram-se à cirurgia bariátrica, tem vários tipos da cirurgia bariátrica, mas tem delas de que você tira a parte aonde tem esse fator, produção, onde produz. Se você retira, você tem que colocá-lo injetável. Tá. E para pessoas que fizeram a cirurgia, ela tem, vamos dizer assim, aonde a gente armazena sangue e onde fabrica sangue. Os ossos longos da coxa e nessa região aqui da bacia da gente. Crista ilíaca, que a gente chama. Quando você faz a cirurgia, você tem essa reserva aqui. Depois de 1, 2 anos, você não tem mais reserva. Por isso é que você precisa ser avaliado periodicamente para verificar se não já foi consumida a reserva e você iniciou o processo de anemia. E a partir daí, ou antes disso melhor, você começa a fazer o tratamento. Vitaminas e repor a vitamina B12 injetável, que é a única forma que o organismo vai absorver a vitamina B12. Isso vale para a gente lembrar sempre que a gente precisa fazer a manutenção, né? Doutor, não fez a cirurgia, achou que está tudo certo. Não, precisa continuar cuidando, né? E o fator psicológico é muito importante, porque tem pessoas que têm a compulsão e de que a cirurgia não tira a compulsão. Não tirando a compulsão, ela pode de novo engordar. Eu tenho pacientes meus e tenho pacientes do convívio no dia a dia, em termos de trabalho, de que já fizeram uma segunda cirurgia bariátrica porque desfizeram a primeira. Por quê? Pela compulsão, comeram tanto que voltaram a ganhar peso de uma forma inadequada. Ou seja, que voltaram a ficar obesos, mórbidos, né? É bom saber disso para prevenir, né, doutor? Sim. É bom destacar, falar isso, porque às vezes a pessoa ainda está em tempo de prevenir, então a gente tem que lembrar isso, né? É verdade. Todo cuidado é bom, né? Pouco e é bom. É pouco e é bom, é verdade. Doutor, se alguém quiser encontrar o senhor nas redes sociais, como te encontra? No Instagram, no e-mail? Fala aí pra gente. Olha, eu acho que eu vou me sentir mais tranquilo se houver perguntas, né? Ou se houver interesses, que façam através do e-mail. Do e-mail. dinaldocirino@outlook.com.
Ótimo, Dinaldo Cirino. Doutor, a gente fez um apanhado geral, assim, a gente falou de coisas variadas, né? Mas eu queria pedir para o senhor, de tudo isso que a gente falou, só para concluir, assim, o que é importante deixar de mensagem final para as pessoas que estão assistindo ou vão assistir futuramente, por favor. Olha lá, como a própria Bíblia fala, né, nós temos que estar atento ao nosso corpo, né? O que nós fazemos e o que deixamos de fazer, o que isso impacta na nossa vida e o que impacta no nosso corpo, né? Aqui, o que a gente tem que deixar mais palpável é assim: você tem que se cuidar melhor para estar também bem. Acho que seria isso. E para finalizar, muito bom, o senhor falou da Bíblia e eu fiz um link aqui com o Fernando Trindade, que ele falou: Paulo orienta Timóteo a tratar seu problema no estômago com vinho, por quê? Aí um contexto teológico também, né? Logo quando eu iniciei, aí a gente falou das bebidas alcoólicas, né? Dentre os componentes que o vinho tem, a gente tem vários componentes protetivos, né? Os fitosteróis, né? Que ele diminui a quantidade de colesterol, de triglicérides, ele traz benefícios nas reações químicas. Mas o problema todo que a Bíblia não falou é a dosagem que a gente tem que fazer. E é assim, a gente precisa de álcool, ou a gente pode melhor ingerir álcool, entre 30 e 60 centilitros, que são 60 ml, não mais que isso, né? O vinho traz benefícios, desde que a gente utilize todos os dias nesta quantidade só. E aí eu pergunto, e você? Você só toma essa quantidade? É verdade. Não é verdade? Boa. Ele traz benefícios, mas na dose certa. A Bíblia fala de não embriagar, né? Mas não falou a quantidade. Agora, mas então. aí, né, tem a ciência para isso, né, Sim, doutor? Eu também comentei aqui de que, assim, na pessoa que é mais sensível, uma pequena quantidade de vinho vai causar mais mal. Sim. E no menos sensível, você pode tomar em qualquer quantidade. Mas lembre-se de que quando você bebe a bebida alcoólica, junto com a refeição, tem o fator protetivo da refeição. Se você está numa festa e você toma mais do que o que deve vinho, e você chega a tomar uma garrafa de vinho de 750 ml, quer dizer, você não trouxe nenhum benefício para você, né? Você só trouxe malefícios, né? Tanto que depois que você ingere uma maior quantidade de líquidos, álcool, de qualquer que seja ele, no dia seguinte você vai ter uma azia, um estufamento gástrico, uma queimação, uma dificuldade de digestão que você consegue perceber. Quer dizer, você está exposto ao excesso que você fez da bebida alcoólica. É verdade. Então, tudo é uma questão de prudência, é a quantidade. Boa! Finalizou com chave de ouro, mensagem também da Bíblia. Amei, doutor. Quero te agradecer, doutor Dinaldo Cirino, por estar aqui com a gente. Obrigada mesmo. É uma honra receber pessoalmente, conhecê-lo pessoalmente também, que a gente não se conhecia pessoalmente. E espero que seja o primeiro de muitos. Muito obrigada em nome da IPP-TV, em nome do Manhã IPP, por você ter disponibilizado seu tempo, estado aqui com a gente e esclarecido tanto também, né? Obrigada mesmo, de todo o coração. Pois é, Lídia, estou à disposição. Assim que você tiver interesses em que eu possa ajudar, estou à disposição. Só é agendar e a gente estará aqui outra vez honrando o seu programa. Deus, né? Ele nos usa Também, graça, também. Que bênção. Nossa, eu fico muito grata, porque isso nos ajuda muito, doutor, muito mesmo. Eu já tirei várias dúvidas, pessoas tiraram, e queremos agradecer mesmo por se disponibilizar, de coração. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Vamos lá, então. Marcos Melo vai falar para a gente sobre a conversa da tarde. O que ele vai falar hoje? Fala aí, qual é o assunto de hoje, Marcos? Bom dia, Roberto. Bom dia para você que está acompanhando Notícias do Bem. Quando eu apareço por aqui, você já sabe, né? Eu vou te fazer um convite. Hoje, 1h30 da tarde, o Conversa da Tarde vai falar sobre o tema Ninguém Me Ama. Você já se sentiu rejeitado por alguém? Já se sentiu sozinho, desamparado?
Se esse é o seu caso, eu quero te convidar para essa roda de conversa, para esse bate-papo leve, descontraído e sempre à luz da Bíblia. É 1h30 da tarde, logo após o Notícias do Bem, eu te espero aqui no Conversa da Tarde. Muito bom, então Conversa da Tarde hoje, imperdível, com o Marcos Mello. Você vê, ninguém me ama. Você acha que ninguém te ama? Já pensou isso? A gente já pensou. Quem nunca pensou assim, né, no momentinho? Ninguém me ama, ninguém me ama. Aí, assiste hoje à tarde, ao vivo, às 13h30, depois do Notícias do Bem, o Marcos Mello com Conversa da Tarde. E olha só, ser um missionário na internet é bom demais, mas melhor ainda é poder evangelizar as pessoas que estão à sua volta, né? Um vizinho, um colega de trabalho. E foi pensando nisso que a nossa editora e livraria Hebron resolveu disponibilizar Bíblias a preço de custo. Isso mesmo, uma caixa com 32 Bíblias custa apenas R$ 249,90 e, olha só que bênção, tem frete grátis para todo o Brasil. E essa é uma forma que a sua editora missionária encontrou de te ajudar a fazer aquilo para o que você foi chamado, né? Propagar a palavra de Deus. Então, quer comprar essa caixa de Bíblias? É só acessar a editora Hebron, que o site está aparecendo na sua tela, editoraebron.com.br, e comprar já a sua caixa, né? E sair distribuindo. Que coisa melhor do que levar a palavra de Deus? Não tem coisa melhor. Diz que os anjos anelaram para escrutar no nosso lugar, né? Olha que coisa interessante. E a gente tem esse privilégio, né, de ver vidas transformadas através da palavra. E às vezes a gente nem vê, viu? Às vezes a gente fala da palavra ali, uns plantam, outros regam, outros colhem, né? Mas é o Senhor que faz a obra. Hebron, uma editora missionária, então está aí disponível para você, 32 Bíblias a preço de custo, R$ 249,90. Acessa lá, editoraebron.com.br. É isso daí. Vem cá, tem bastidores com a Luísa. Vamos ver a Luísa mostrando os bastidores das pessoas montando o cenário? Mostra aí pra gente, Lu. Fala galera, eu sou a Luísa e eu tenho uma pergunta pra você. Você tem ideia de como os cenários aqui na IPPTV são montados? Não? Então vem comigo! Bom, galera, os bastidores ficam por aqui. Até mais, tchau, tchau! Viu só que trabalho para montar, gente? Dá trabalho, sim. Graças a Deus, estamos fazendo tudo isso com muita alegria no coração de poder levar para você um conteúdo cristocêntrico de qualidade todos os dias. E daqui a pouco, né, ao vivo, Roberto Quirino com Notícias do Bem, mais tarde, Conversa da Tarde, como eu já falei para você. E a gente fica por aqui, desse programa gostoso, delicioso, que ajudou muita gente, me ajudou também. Vou cuidar mais dos alimentos, né? Vou cuidar mais da vida, dos meus hábitos. Espero que você tenha gostado também. Foi muito bom conversar com o Dr. Dinaldo Cirino e ele vai estar aqui com a gente de novo. Teremos mais pessoas também. Então, fica ligadinho com a gente, curte, compartilha aí o link da IPPTV que a gente faz pensando em você, tá bom? Bom final de semana e até segunda-feira eu espero por você. Fiquem com Deus.